Se tem uma coisa que eu aprendi realizando o meu sonho, que era ir para os Estados Unidos, foi que, de fato, Deus, Ele cuida de todas as coisas e Ele nos prepara, Ele nos molda para que a gente possa receber essa bênção. Foram várias as situações, várias as coisas que eu pude ver a mão de Deus para me auxiliar, de fato, a tirar esse sonho do papel. E eu tô aqui para compartilhar um pouquinho desse testemunho, dessa experiência com vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje a gente tá num cenário diferente, resolvi vir aqui pra sala de casa porque tá um calor terrível aqui nessa cidade e eu precisava sair do meu quarto, tava muito quente, tava muito abafado, então eu falei, eu vou pra um espaço maior que menos chance de eu morrer derretendo. Mas enfim, gente, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre como é que foi mais ou menos o preparativo para ir para os Estados Unidos. Que foram as 4 lições para a realização de um sonho. Na verdade, foram 4 coisas que eu aprendi de fato para o meu preparativo para os Estados Unidos. Mas esse vídeo aqui é para contar um pouquinho de como foi o processo de visto e o processo de chegada nos Estados Unidos, né, em Fort Lauderdale, na Flórida. Não estou aqui para dar detalhes técnicos sobre emissão de visto, coisas do tipo. Se vocês acharem que vale a pena, se vocês quiserem um vídeo desse tipo, me falem, deixa aqui nos comentários que eu gravo. Eu tenho muita vontade de gravar esse vídeo, mas assim, eu não sei se ele foge do conteúdo do canal, então eu nunca me predispus a fazê-lo. Mas se vocês quiserem, eu gravo, tá? Mas enfim, esse vídeo é pra realmente compartilhar um pouco do meu testemunho, quanto que eu vi a mão de Deus em cada detalhe, sabe? Para contextualizar a situação para vocês, meu sonho de ir para os Estados Unidos era desde pequenininha. Eu tenho família que mora lá desde sempre, assim, desde que eu nasci, minha família mora lá. E eles sempre me convidavam para ir, me chamavam para ir lá. E eu não sei, eu gostava. Eu via minha tia falando da neve, da Disney. E eu nunca assim fui aquela coisa de quero ir pra Disney. Nunca tive esse negócio, não. Mas eu tinha vontade, né, de conhecer os Estados Unidos e tal. E nisso a minha mãe sempre me incentivou, só que ela falava, Natália, aprende inglês, porque se você vai ter que ir sozinha, porque meus pais nunca tiveram muito interesse de ir para os Estados Unidos comigo. E aí eu tinha que aprender o mínimo de inglês, porque ou eu iria sozinha, sendo um pouco mais velha, ou eu iria com a minha tia, só que assim, eu era pequena, então eu tinha que saber o mínimo de inglês para se acontecesse alguma coisa eu soubesse me comunicar com alguém, né, porque, enfim. Só que eu nunca estudei, porque preguiça, porque, enfim, erros do passado. Quando era 2019, quando foi 2019, eu tava trabalhando e a minha prima, que mora aqui no Brasil, não mora mais no Brasil, mas ela morava no Brasil na época, ela me convidou, falou assim, eu vou pra Flórida no ano que vem com minha família, você não quer ir comigo? Ela brincava, né, você não quer ir comigo? E eu ficava tipo, mas eu não tenho dinheiro, tá, aquela coisa. E eu queria, na minha cabeça, o meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos no final do ano, porque eu queria ver a neve, eu queria passar o Natal nos Estados Unidos por causa da decoração, do frio, aquela coisa toda, né? Que a gente vê em filme de Natal com neve e luzinhas e a Times Square toda iluminada, aquela coisa toda. Pra mim era o auge. E aí pra minha prima, ela queria ir no comecinho do ano, né, em abril, e eu fiquei tipo, mas não é a época que eu quero ir, né, mas tá bom. E aí ela tava brincando sempre, desde o finalzinho de 2018 ela já fazia essa brincadeira. E aí, quando chegou no comecinho de 2019, ela falou assim, olha, eu vou tirar o visto da minha filha, que ela tem uma filha, né, minha priminha. E aí tava bom, ok. Ela me chamou pra ir e aí eu falei, tá, eu vou. E aí eu já pude ver a mão de Deus, sabe? Porque assim, eu ficava pensando, como é que eu vou para São Paulo para poder emitir visto? Como é que eu vou preencher o documento? Porque você tem um documento que chama DS-160 para preencher e é um documento gigante que você tem que colocar toda a sua vida lá. E aí eu ficava assim, gente, mas como é que eu vou preencher esse negócio? Como é que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? E ali já tava metade da minha solução, sabe? A minha prima ia comigo para São Paulo, a gente não ia ter que gastar tanto, porque a gente ia dividir quarto de hotel, coisa assim. Então, né, ia rachar um pouquinho ali os valores, os custos. E ela me ajudou a preencher o DS-160, preenchi e ok. Isso foi um mês antes da entrevista, né? Eu marquei a minha entrevista por volta do finalzinho de fevereiro, eu lembro que era até feriado de carnaval. E eu fui pra São Paulo para poder fazer a minha entrevista por volta ali do dia 20, 22 de março, por aí. Não me lembro a data exatamente, mas foi por aí. E assim, faltava um mês pra minha prima viajar, então já foi super em cima da hora, sabe? Foi aquela coisa bem corrida. Mas enfim, já tinha tudo isso resolvido, já vi ali a mão de Deus operando sobre essas coisas, que já tava bem resolvido pra mim, não precisava me preocupar em nada do tipo. E ok,
Aí eu fui e falei assim, agora eu preciso me preparar pro visto. E foi um processo muito intenso, porque assim, eu confiava muito e eu entreguei isso nas mãos de Deus e falei assim, Deus, se for do teu propósito, eu sei que as coisas vão acontecer. Eu entreguei pra ele e falei assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou coletar todos os documentos que eu precisar pra comprovar. Porque assim, quando você vai fazer a entrevista, a única coisa que eles te pedem é o seu passaporte e o DS-160, que é o documento que você preenche. Acabou, não precisa levar mais nada. Só que é sempre recomendável você levar outros documentos que comprovem tudo aquilo que você coloca no seu DS, né? Então, documentos que comprovem sua fonte de renda, documentos que comprovem coisas que te vinculem ao Brasil. Então, no meu caso, eu usei o meu contrato da faculdade, meu contrato de trabalho, coisas assim. Só que assim, gente, tudo que eu tinha era um pouco volátil, assim, não é volátil a palavra, mas era um pouco, como é que eu posso dizer? Não era uma coisa assim substancial. Por quê? A minha faculdade era à distância. Se você lesse meu contrato com mais atenção, você ia perceber que era um contrato de faculdade à distância. Ou seja, eu poderia fazer de qualquer lugar do mundo. Meu trabalho também não era uma coisa que eu necessariamente precisava estar lá na empresa trabalhando todos os dias. Era uma coisa que eu podia fazer remotamente. Então, assim, se eles pedissem, né, pra ver a documentação, eu não sei como seria. Mas graças a Deus eles não pediram. E assim, eu ficava com esse receio, né? Porque eu falei assim, eu não tenho tantas coisas assim que me vinculem ao Brasil. Será que eles vão olhar pra mim e achar que realmente vale a pena? Eu tinha fortes chances, já que eu tava indo com uma família que já tinha ido pros Estados Unidos, que já tinha voltado, né? E eu tava indo em grupo, eu não tava indo sozinha. Realmente era uma viagem de turismo. E aí eu fui, já vi ali a mão de Deus, mas assim, eu ficava ainda assim, que é aquela coisa, a gente confia, mas a gente confia com o pezinho atrás, né? Aquela confiança, falta de fé que a gente fala, né? Mas enfim. E foi todo um preparativo, eu fui orando, eu já contei todos os detalhes no outro vídeo, então eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão, né, a gente vai ficar 3 horas aqui falando. Mas se vocês quiserem conferir, o vídeo vai estar aqui nos cards e na descrição. E, enfim, fiz todos os preparativos, fui para São Paulo no dia da entrevista, né, de fazer os processos. O primeiro dia era só coleta de digitais e tirar foto. E eu já estava nervosa, tanto que eu saí de São Paulo. Eu saí para São Paulo, no avião de Prudente para São Paulo, eu estava enjoada. Vocês terem noção que eu estava ansiosa. Mas cheguei em São Paulo e tal, fiz essa primeira parte que foi tranquila. No dia seguinte cheguei no consulado. E, gente, pensa num consulado lotado. Eu fiquei mais tempo na fila do consulado do que fazendo entrevista. Eu fiquei acho que 2 horas e meia no consulado. E das 2 horas e meia, 2 horas e 15 foi em fila e 15 minutos foi fazendo entrevista. Basicamente foi isso que aconteceu. Muita fila, só antes de você de fato entrar no prédio, porque tem o portão do consulado. Você já chega, você já entra, né? Só que até você entrar de fato no prédio, acho que são 2 ou 3 filas que você passa. E já tava calor, eu tava de camisa de manga longa, eu tava derretendo lá fora, mas tá bom. Cheguei, mas assim, as filas foram um momento para eu poder me acalmar. Foi um momento ali que eu pude respirar fundo e de fato entregar e falar assim, Deus, tá nas suas mãos. Fui orando durante todo o processo e quando eu cheguei lá dentro, foi até engraçado porque quem assistiu meu outro vídeo vai lembrar que eu ficava, antes da entrevista do visto, né, dos dias, todo mês antes de dormir, e na hora que eu acordava, eu olhava para uma montagem que eu tinha feito no meu celular com a minha foto no visto, e eu falava, parabéns, seu visto foi aprovado. Eu explico lá no vídeo por que eu fiz isso. E eu fiquei com isso tanto na minha cabeça que no dia que eu estava lá na entrevista, né, tem uma fila que você, logo que é a última fila que você vai passar, tem uma fila grandona que você entra, que vai te levar para as filas das cabines. Então tem as cabines aqui, cada cabine tem a sua fila, e tem uma fila grande que dela eles vão te direcionar para qual fila de cabine que você vai entrar depois. E aí eu tava bem no finalzinho, já ia ser chamada para entrar numa das filas da cabine, e aí tinha um rapaz na minha frente, e aí do nada eu ouvi alguém que tava fazendo entrevista, e aí a americana falou assim, parabéns, seu visto foi aprovado, para alguém que tava fazendo entrevista. E eu abri um sorriso como se ela estivesse falando pra mim, de tão empolgada que eu tava, assim. E graças a Deus, assim, eu tava bem tranquila na fila. Na hora que ele me chamou, de fato, que foi a minha vez de fazer entrevista, né, eu já tava na fila, meu coração acelerou, eu fiquei assim meio, ai meu Deus. E ele me fez muitas perguntas, assim, eu fui me acalmando, mas ele me fez muitas perguntas, ele fez acho que 15 perguntas, mas graças a Deus ele pegou meu papel lá, meu passaporte, me entregou o papelzinho de aprovação e falou parabéns, seu visto foi aprovado, e eu saí pulando daquele consulado, vocês não têm noção, foi uma vergonha, mas eu não tô nem aí, eu tava nem aí, eu tava feliz demais.
E eu lembro que eu liguei pra minha mãe e ali a gente chorou juntas, sabe, de gratidão ao Senhor, porque eu sabia que tinha sido Ele. Se Ele tinha permitido aquilo, era para um propósito dele e eu só podia agradecer e confiar que Ele ia continuar cuidando de todas as coisas. E aí, ok, a segunda parte do processo já tinha sido vencida, eu já tinha arrumado alguém para me ajudar com o visto, eu consegui ser aprovada no visto, mas como é que eu vou para os Estados Unidos? Eu tenho dinheiro? E aí? E, gente, eu não tinha dinheiro para essa viagem, porque eu tava juntando, mas eu não tinha, assim, eu não tinha tanto dinheiro assim. E a gente foi juntando, uma pessoa ali me ajudou, meu pai recebeu também um dinheiro que ele tava para receber já tinha um tempo, que também fez total diferença para conseguir bancar todos os custos. E a gente foi unindo forças, assim, uma pessoa aqui, uma pessoa dali, meu pai e eu, juntamos tudo que a gente podia, alguém me deu uma mala de presente, outra pessoa me deu não sei o que lá, e deu certo. Em um mês, para viajar, todas as portas se abriam. Sabe o verdadeiro significado de milagre? Eu não tinha, no dia que eu fiz a entrevista, eu não tinha as condições totais para poder viajar, mas eu fui. E ali eu acho que já foi um baita passo de fé, sabe? Pra mim eu já fiquei muito feliz de ter conseguido. E já tinha, né, aos poucos fui conseguindo resolver todas as coisas financeiras em relação à viagem, consegui ir com tudo certinho, sabe, com dinheiro suficiente para poder viajar, com seguro, com todas as coisas que precisava ter e, sabe, realmente eu vi as portas se abrindo. Mas, como, né, cada etapa é uma etapa, a gente organizou tudo, vamos viajar. Chegou o dia da viagem, né? Eu nunca tinha viajado de avião sozinha. Eu saí de Prudente, fui pra Campinas sozinha, que já foi um sufoco, porque eu já fiquei nervosa. Cheguei, deu tudo certo, cheguei em Campinas, fomos pra pegar o avião, fomos pra Flórida, chegamos na Flórida, ficamos 2 dias lá, eu fiquei com a minha prima, e deu tudo certo, tudo tranquilo, maravilhoso. Aí, aconteceu outra coisa. No dia que eu fui com a minha prima, né, a minha prima ia pra Disney e eu não tinha condição assim, de ir com ela, porque era muita coisa que ela ia fazer e eu queria também ir visitar minha família que mora no estado de Massachusetts. Então, só pra vocês entenderem, a Flórida fica aqui embaixo, o estado de Massachusetts fica aqui em cima. E aí eu tinha que sair daqui da Flórida e ir pra Massachusetts. E nisso eu ia ter que ir sozinha, né, porque ninguém mais ia pra lá. E ok, fui pra lá, peguei o avião, entrei no avião, consegui chegar, que eu quase não peguei o avião porque eu não conseguia pegar a mala e foi aquela emboleira, né? Porque eu não sabia falar inglês direito. E eu me virei e consegui entrar no avião, graças a Deus. Quando eu fui pegar pra poder entrar no avião, eles ainda despacharam minha mala de mão, que já foi pra mim horrível, porque eu dividi as minhas coisas importantes entre a minha mala de mão e a minha mala, que é aquela bolsinha que fica com você. E eles já despacharam minha mala de mão, então eu fiquei sem algumas coisas que eram importantes pra mim já, que já foi ruim, mas tá bom. E ok, entrei no avião. Quando a gente tava assim, metade do trajeto, o piloto, eu vi que o avião tava balançando um pouco, eu tava tão nervosa que assim, eu não tinha comido nada, eu tinha tomado café da manhã, 9 horas da manhã, e desde então eu não tinha comido nada, já era 1 hora da tarde, eu não tinha almoçado, tava morrendo de fome, morrendo de vontade de ir no banheiro, e no avião lá, com aquele sufoco todo, e o piloto. Então, gente, o avião tá com uma falha mecânica, a gente vai ter que fazer um pouso de emergência pra poder ver o que tá acontecendo. E aí ali eu entendi que não era nada sério, mas também não era nada tranquilo também. Que tipo, a gente talvez ia precisar ficar um tempinho parado lá no aeroporto. E ali eu já me desesperei, porque eu falei, eu tô sozinha, eu não sei o que tá acontecendo direito. Porque eu só tinha entendido que era uma coisa grave, mas não tão grave, porque tava todo mundo calmo, até, né, apesar de tudo. E eu tinha que me virar. E só tinha americano no voo. Eu não tinha pra quem pedir conselho, não tinha pra quem perguntar o que fazer, enfim, foi uma doideira. Chegamos, a gente desceu no aeroporto de Richmond, se não me engano, que é na Virgínia, que eu acho que é um estado antes de Massachusetts, não tenho certeza. Descemos e aí eu fui entender que realmente o avião estava com um problema mecânico e a gente ia ter que ficar lá parado até às 7 horas da noite. Isso era mais ou menos 2, 3 da tarde, ou seja, a gente ia ficar 4 horas no aeroporto. E aí eu já fiquei, pelo amor de Deus, eu quero chegar lá na casa da minha tia já tinha saído pra ir me buscar. E foi aquela coisa toda. E do nada, assim, teve uma hora que eu resolvi ir lá no guichê tentar improvisar um inglês pra poder perguntar o que ia acontecer. E a moça falou alguma coisa lá pra mim. E tinha um moço, eu não olhei assim, nem tinha notado ele. E aí ele virou e falou assim, você é brasileira? Eu falei, sou. Eu fiquei tipo, alguém fala a minha língua. Eu fiquei feliz. Só que assim, eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, né? Mas, né, minha mãe sempre falava assim, Natália, não conversa com estranho e tal, aquela coisa.
E eu fiquei meio assim, cismada, né? Porque eu falei, gente, eu não vou ficar conversando com essa pessoa aqui que eu não conheço. Mas ele era o único brasileiro que tava lá. E graças a Deus ele foi uma bênção, ele me ajudou. E ali eu vi de novo a mão de Deus, sabe? Foi uma pessoa que me ajudou a tirar as informações que eu precisava tirar. Foi uma pessoa que também, de alguma forma, só por estar ali já me acalmou. Porque eu sabia que se alguma coisa acontecesse, eu ia ter a quem perguntar, né? Caso eu não soubesse falar alguma coisa em inglês. Que foi também, me ajudou realmente a me acalmar. Eu falei, calma, nem tudo está perdido, a gente vai resolver, tá tudo bem. E aí a gente ficou, e ali eu realmente consegui me acalmar e ficar bem, e eu vi de novo ali a mão de Deus, porque apesar de todo aquele perrengue que eu passei, tinha uma pessoa ali que eu sabia que eu podia contar. E eu ganhei comida de casa também, porque eu tava morrendo de fome, e eu não queria pedir comida no aeroporto, porque eu não sabia, né, o que eu fazia, eu tava muito nervosa também, e eu fiquei com medo de comer e passar mal. Mas na hora que a gente chegou nesse aeroporto, né, depois que a gente desceu no avião, que a gente fez esse pouso de emergência, a própria companhia aérea deu comida pra gente, então eu comi. Um dos melhores lanches que eu já comi na minha vida, inclusive. E foi tudo tranquilo, gente. Eu cheguei super tarde, né? Era pra ter chegado acho que 3 ou 4 da tarde em Boston. Eu fui chegar às 9 horas da noite. Mas eu cheguei bem. A minha mala foi extraviada, mas eu consegui encontrar minha mala, graças a Deus. E então, assim, mesmo com perrengues, Deus estava ali comigo, cuidando de todas as coisas, colocando pessoas para me ajudar, colocando todas as coisas assim de uma forma que, apesar de eu conseguir chegar bem, apesar de todo o sufoco que eu passei, que me ensinou muito, eu consegui chegar sã e salvo no meu destino e vivenciar realmente o meu sonho, que era conhecer os Estados Unidos, ver minha família, que eu não via há muito tempo, passar férias e todas as outras coisas que vocês podem imaginar. Então, gente, com esse vídeo eu quero deixar essa mensagem pra vocês de que, assim, Deus, quando Ele tem um sonho pra gente, né, Ele tá junto com a gente num propósito, não importa as circunstâncias, as coisas vão acontecer. Que nem eu falei pra vocês, eu não tinha a condição financeira e Deus foi lá e abriu as portas. Eu não tinha, talvez, todas as possibilidades para conquistar o visto e Deus foi lá e abriu as portas. Eu fiz a minha parte, mas eu também confiei e entreguei a Ele. Eu fiz tudo aquilo que estava no meu alcance. E aquilo que não estava mais no meu alcance, eu entreguei nas mãos de Deus, porque eu entendia e confiava que se estivesse no propósito dele, as coisas iam acontecer. E se não acontecesse, é porque não era o momento, eu não estava pronta, não era o propósito dele. E assim, eu sei que talvez eu ficaria chateada, não vou negar. Mas eu estava em paz, sabendo que, assim, se ele se ele negasse, né, era por um motivo. E eu aprendi a confiar, sabendo que ia ser o melhor para mim no fim das contas. Mas graças a Deus, ele disse sim, ele abriu essa porta para mim, eu realizei um sonho. Foi maravilhoso. Tem um vídeo, um shorts, né, um vídeo curtinho aqui no canal com algumas fotos, que é os 60 segundos, 6 meses em 60 segundos. Vou deixar ele salvo aqui para vocês conferirem. E, gente, foi incrível, foi maravilhoso. Lá no meu Instagram também tem várias fotos, se vocês quiserem dar uma olhada. Realizei muitos sonhos, conheci lugares que eu queria muito conhecer, vi família que eu não via há muitos anos. E foi maravilhoso, assim, foi uma experiência que eu sou grata não só por ter vivenciado a realização do meu sonho, mas por ter visto, de fato, a mão de Deus cuidando de cada pequeno detalhe, sabe? De cada coisinha, Ele estava lá me ajudando, cuidando de mim, e eu sou extremamente grata por isso. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, entrega nas mãos de Deus, confia, faça a sua parte, sabe? Tudo aquilo que estiver dentro do seu alcance, vai lá, se esforce, dedica, busca informação, vai lá e faz tudo que está dentro do seu alcance. Mas entrega nas mãos dele e saiba que ele cuida de todas as coisas. E não é talvez o nosso tempo, que nem eu falei pra vocês. O meu desejo era ir no final do ano por causa da neve, por causa do frio e tal. Mas eu fui no começo do ano. Fui em abril. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo, assim. Eu realmente não tenho do que reclamar. Então é isso, gente. Vou deixar vocês com esse vídeo. Vou parar por aqui, porque eu acho que ele já ficou gigante. E eu espero que vocês tenham gostado, que esse testemunho fique com vocês. E vale também de uma experiência, de um compartilhamento aí de experiências que eu sempre falo. E vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.